Amados, são um momento com Deus, mais um momento de oração, momento da palavra, momento de relacionamento com o Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqui quem vos diz nesta noite de segunda-feira é o presbítero Christian. Amados, glória a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui, online no Facebook. Depois vamos compartilhar também lá no YouTube. Amados irmãos e irmãs, estamos diante da palavra do Senhor nesta noite de segunda-feira para glorificar o nome dEle e agradecer a Ele por tudo que Ele já fez em nossas vidas, não é verdade, amados? Tantas coisas o Senhor fez, tanta coisa Ele tem feito, tantos livramentos Ele tem nos dado e a graça do Senhor nos basta. Amados, glória a Deus, nesta noite nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento com Deus. O que é relacionamento com Deus, amados? É a oportunidade de você estar todos os dias na presença do Senhor, orando, buscando, vigiando e contemplando dos milagres e da sua presença. Porque se você busca paz, amados, se você busca cura, se você busca libertação, é somente com Cristo Jesus. Ele é o caminho. Já estou com a palavra no livro de Romanos aberto nesta noite, amados, Romanos 8, Aleluia Jesus, e nós vamos falar sobre relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é quando Ele é o primeiro na minha e na sua vida. Amar a Ele primeiro e amar a si próprio, para que nós possamos amar uns aos outros, porque aquele que não consegue amar a Deus e ter relacionamento com Ele, não vai ter relacionamento com ninguém. E nesta noite o Senhor quer dizer para mim e para você que Ele é o primeiro. Eu não sei como foi a sua segunda-feira, eu não sei como você está, mas se algum processo você está passando por falta de ausência de Deus da tua vida, eu creio que o Espírito Santo do Senhor, que vive e habita sobre mim, habitará e viverá sobre a tua casa nesta noite, sobre o teu casamento, sobre o teu filho, sobre a tua filha. A oração é poderosa, vigiar e orar, porque o Senhor tem o melhor lugar preparado para cada um de nós. E a palavra do Senhor vai dizer assim para mim e para você nesta noite, no livro de Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que andam segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Isso é relacionamento com Deus. Se você anda na vontade da carne, a tua carne, ela oprime o Espírito. Mas se você anda no Espírito, você vai caminhar no Espírito e vai andar na presença do Pai, que nos guia todos os dias para que nós possamos ser homens e mulheres diferentes na terra, para levar o seu evangelho, para mostrar que ainda o Senhor Jesus tem relacionamento comigo e com você. Não temos como andar somente na carne, nós temos que andar no Espírito, porque o Espírito, ele nos trará vida e paz, mas a carne nos trará a morte, e a morte sem vida. Mas a morte com o Espírito é vida e paz na eternidade. Como está o teu espírito nesta noite? Como está o teu coração, amado irmão? Será que você tem tirado um tempo para ter relacionamento com Deus? Será que você tem colocado o Senhor diante
da sua presença? Será que você tem tirado uma comunhão, um relacionamento com Ele? Será que você tem contemplado da graça e da misericórdia do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua casa? Não temos como mais caminhar neste mundo sem a presença do Senhor. O pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Amados, temos consequências quando nós vivemos conforme a carne. Morte espiritual, separação de Deus. Mas quem vive segundo o Espírito experimenta vida verdadeira e paz. No que você está caminhando? Como você está vivendo? Como está o teu coração nesta noite? Precisamos entender, amados, que o Espírito mortifica a nossa carne, mas a nossa carne, muitas das vezes, quando nós não buscamos a graça e a presença do Senhor, ela nos tira do relacionamento com Deus. Não conseguimos olhar para Ele, não conseguimos sentir a presença dEle, porque caminhamos em um mundo onde muitos estão alimentando a sua própria vontade, o seu próprio domínio carnal, não conseguem renunciar e se posicionar e ter relacionamento com Deus. Muitos estão morrendo espiritualmente porque o pecado que nós alimentamos hoje na terra nos distancia do Senhor. E o Senhor quer que nós se aproximamos dEle todos os dias em oração, vigiando e contemplando da sua graça e da sua presença. Jesus, quando foi batizado com o Espírito Santo de Deus, ele foi direcionado ao deserto. E lá no deserto, o inimigo da sua alma, que já foi destruído e já foi lançado nas profundezas do abismo, continua ainda atormentando aqueles que aqui estão e foi tentar Jesus, mas Jesus olhou para ele e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de meu Pai. Então, naquele momento, o inimigo estava provando Jesus, mesmo ele estando em espírito, e ele foi fiel a Deus e venceu o mundo. E eu tenho que dizer para você, amado irmão, amada irmã, nesta noite: já não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Mas o inimigo da nossa alma, ele sempre vai te afrontar, ele sempre vai tentar te entristecer, ele sempre vai querer alimentar a sua carne, porque o pecado consome as pessoas, a iniquidade consome as pessoas e o pecado te afasta da presença do Senhor. Então nós precisamos nos preparar em espírito e verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas para isso, amados irmãos e irmãs, nós precisamos renunciar e se posicionar em Cristo Jesus. Não existe caminhar na carne e não caminhar no Espírito, porque o Espírito precisa ser mais forte que a carne. E quando a carne é mortificada, nós andamos no Espírito e entendemos as coisas do Espírito. Mas o inimigo da nossa alma, ele vem de confronto, ele vem com palavras, ele vem com oferendas, ele vem com as bandejas diante da sua carne todos os dias. Quando você se consagra, quando você se apresenta diante do Senhor, ele vem para te afrontar. E os nossos olhos, as nossas bocas têm que estar blindadas pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente não peque, para que a gente não lance palavras contrárias sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento, sobre a nossa esposa, porque a palavra muitas das vezes ela te mata mais que uma agressão, porque uma palavra ela entra como tábua no nosso coração e nos machuca. Então nós precisamos entender que nós precisamos andar sobre o Espírito e mortificar a nossa carne. E isso é em todo momento. Mas quando que eu e você andaremos no Espírito? Quando nós estivermos aqui na palavra, porque a palavra é o que nos alimenta. E o pão da nossa vida hoje é a palavra, é a faculdade que Deus vivo deixou para mim e para você. Mas é tão difícil caminhar aqui, amados. Vem a primeira dificuldade, eu já não oro mais. Vem o primeiro vento, eu já deixo o Senhor para trás. E Ele é o primeiro. E se Ele é o primeiro, a paz que excede todas as coisas e a vida vem dEle. Então nesta segunda-feira eu quero dizer para você que se você não orar, que se você não renunciar, que se você não vigiar, o inimigo da tua alma, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor, que é vida e vida eterna, ele vem para te dar vida e abundância nesta noite. Então você precisa entender que sem Cristo Jesus hoje, que é o caminho da minha e da tua salvação, você não encontrará o lugar que está preparado para cada um de nós.
Tem muitas pessoas que estão pregando um evangelho de prosperidade, de profecia, mas não pregam mais sobre o plano de salvação. Para onde vai a tua alma se você não estiver em Cristo Jesus? De que vale você alimentar o mundo inteiro com as coisas do mundo e perder a sua alma para o inimigo? Prepara o caminho para o teu filho, prepara o caminho para a tua filha, prepara o caminho para a tua esposa, para o teu esposo, para todos aqueles que precisam ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus e viver a palavra e pregar a palavra. Não deixe o inimigo da tua alma te enganar com as coisas que aqui estão, porque aqui é somente uma passagem. Nem daqui nós somos. O Senhor disse: vinde a mim todos que estão cansados e eu vos aliviarei. Mas não é só aqui, é diante dele na eternidade. Existe um lugar, existe um paraíso pronto para cada um de nós. Mas muitos naquele dia vão ficar, porque têm negado a presença do Senhor e o diabo tem roubado a sua salvação. Porque ele vem com muitas bandejas e tem muitas pessoas que estão se vendendo por um prato de lentilha, estão trocando a sua salvação por conta de profecias falsas, muitas das vezes, por conta de bens materiais na terra, alimentando tesouros na terra, onde quando você passa dessa vida para outra, você não leva nada, fica tudo aqui, mas se você morrer com Cristo Jesus hoje, você tem a eternidade diante da tua casa, da tua vida espiritual, e ele vai te receber. Não importa se estão te apontando, se estão te julgando, se a verdade tem sido confrontada na tua vida, continua olhando para Cristo, porque se nós olhar para o homem, muitas das vezes o inimigo trabalha por detrás do homem e nos mata, mas se nós olhar para Cristo Jesus, que venceu o mundo por mim e por você, você vai chegar no lugar que está preparado, e o lugar preparado é na presença do Pai. Ele é o nosso guia, Jesus é único na terra e no céu, só existe um único Deus a que você deve se prostrar e adorar todos os dias e glorificar pelo teu fôlego de vida. Mas se tiver dificuldade, Ele também é Deus, se tiver vitória, Ele também é Deus, e nem só de vitória nós vamos viver, tem dias difíceis que nós precisamos nos colocar no relacionamento com o Pai. Momentos antes de entrar aqui, eu estava conversando com o Pai, pedindo coisas para o Pai, porque Ele é o nosso Pai. Então você tem que saber o que você está pedindo para Ele. Tem muita gente pedindo riquezas na terra, mas pede para que Ele te mostre o caminho estreito que você deve caminhar para chegar até Ele, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro as coisas do reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Como que Jesus vai te dar algo se você está buscando as coisas terrenas? Você tem que buscar primeiro Ele para poder receber as bênçãos do Senhor, porque Ele já abençoou a minha vida, já abençoou a sua vida. E aquilo que Ele abençoou desde o ventre da mãe, não tem como o inimigo amaldiçoar, porque Deus Ele não erra o horário, não erra o momento e não chega atrasado. Ele chega na hora certa, e quando Ele chega, nós precisamos renunciar às nossas próprias vontades e fazer a vontade dEle. Mas a nossa carne, ela não quer que nós fizemos a vontade do Senhor. Ela não quer que tu ore, ela não quer que tu cultue, ela não quer que tu busque, ela quer que você fique dentro de um quarto fechado com depressão. Se você não orar, a depressão entra, se você não orar, a enfermidade entra, se você não buscar, o inimigo te mata. Mas o Senhor que está diante de mim, neste lugar, neste momento, nesta noite, diz para você: Ele tem vida para você e vitória. Então você que está passando por processos na tua casa, na tua família, com teu filho, com tua filha, com tua esposa, com teu esposo, ore para que o Senhor tenha misericórdia. E Ele vai te ouvir, e no momento certo, como Ele chegou para mim, vai chegar para o teu filho, para a tua filha, para o teu esposo, para a tua esposa, porque Deus é o nosso Pai. E Ele nos ama. Não importa se o homem te deixou de lado, não importa se todos te abandonaram. O Senhor, Ele estendeu a mão para Pedro quando ele estava se afogando.
O Senhor estende a mão para você nesta noite e diz: ei, quando é que tu vai começar a caminhar comigo? Como é que tu vai me aceitar? Quando que você vai entender que eu estou no controle da tua vida? Quando você vai entender que você precisa renunciar às vontades carnais, às vontades do mundo? Não é que nós não podemos participar, podemos sim, mas com sabedoria, com entendimento, colocando Deus na frente. Tem lugares que eu e você não podemos mais estar, e Ele vai provar o meu e o teu coração, e o Espírito Santo de Deus que habita sobre a minha vida vai habitar no teu entendimento, na tua sabedoria nesta noite. E o Senhor vai falar contigo, e Ele vai dizer assim: filho meu, estou te esperando. Filha minha, eis-me aqui, a paz que tu procura é somente comigo, a cura que você procura, a tua vitória é somente comigo. Se você não estiver comigo, todas as coisas que vêm do mundo é para a morte, mas o que vem de mim é para a vida eterna. Então renuncia o teu pecado, renuncia a tua iniquidade, fecha as portas, fecha as brechas, aonde o inimigo tem trabalhado na tua vida. Nas redes sociais, nas coisas que você alimenta, no teu dia a dia, na internet, no telefone, eu não sei, mas o Senhor diz assim, ó, fecha as brechas. Se você não é casado ainda e tem um relacionamento, case. Regularize a sua situação, arruma o teu lar, tenha comunhão com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos. Apresenta esse aqui para eles, ora com eles. Se eles não quiserem orar, ora você, porque quem vai dar o primeiro passo? Antes também não conhecia Jesus, caminhava de acordo com as vontades do mundo, mas o Senhor, no momento que eu clamei, quando estava sozinho, quando já não tinha mais ninguém, Ele me encontrou e estendeu a mão, e hoje eu estou aqui para dizer que Ele faz milagre. Mas como assim, presbítero Cristo? O milagre é eu estar vivo ainda, amados. O milagre é eu estar de pé ainda para dizer para você nesta noite que existe um Deus que te transforma, que te liberta, que muda a tua história. E muitas das vezes o inimigo vai se levantar para que você pare, para que você não evangelize, para que você não ore, porque ele tem o quê? Ele não quer que nós buscamos a presença do Senhor, porque ele sabe que quando eu e você buscar esse lugar, amados, você vai ser liberto de todas as coisas que te traz ansiedade, que te traz dor, que te traz depressão, porque o Senhor, quando Ele te encontra, Ele te cura de dentro para fora. Esvazia o teu coração nesta noite, esvazia a tua mente das bagagens, das pedras que estão no teu caminho. Tira a pedra da frente do teu coração, tira a dor do teu coração, tira a ansiedade, tira a angústia, tira a depressão e coloca Cristo Jesus assim como Ele foi na cruz. Seja com Ele nesta noite e carregue a sua cruz de salvação, de eternidade. Não carregue a bagagem e o peso de outras pessoas que muitas das vezes não querem estar com Cristo Jesus, e você continua tentando, e a pessoa já negou a Jesus. E quando você nega a Jesus, você está negando a sua própria salvação, porque nós somos o corpo de Cristo e precisamos ter relacionamento com Ele. E nesta noite o Senhor diz que somente Ele pode curar a tua alma, o teu coração. Se tem algo da tua infância, da tua raiz que você ainda não perdoou, perdoe o teu pai, perdoe a tua mãe, o teu filho, a tua filha, mas não deixa mais o inimigo da sua alma se alimentar daquilo que é um peso no seu coração hoje, porque você precisa ter a comunhão do Espírito Santo, que perdoa, que abraça e que ama o seu próximo. Nós não podemos mais ficar alimentando, nós temos que abraçar e orar um pelos outros para que o Senhor toque no coração de cada um e que o amor que supera toda barreira adentre a tua casa, o teu coração, e todos da tua família servirão ao Senhor, porque nem toda dor é para a eternidade, nem toda luta é para a eternidade. Vai ter um momento que você vai cantar o hino da vitória, e pode ser hoje à noite. O que te impede de renunciar ao teu pecado, o que te afasta do Senhor é o teu pecado. Então venha diante dele hoje e diz assim: Senhor, guarda minha mente, fortalece o meu espírito, eu não quero mais
pecar, então sozinho eu não consigo, então me ajuda e vem comigo, Pai, me abraça nesta noite, me tira desse cativeiro espiritual, aonde eu não consigo visualizar a verdade. Então abre os meus olhos espirituais, fala com o Pai e peça para que Ele abra os teus olhos e que você conheça a verdade, e só existe uma verdade. Aquele que está lá no Salmos 91, que todos os dias praticamente a gente ora aqui, que vai dizer assim para mim e para você: direi do Senhor, aleluias, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele nesta noite te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é verdade, não é mentira, é escudo e broquel. Aleluias, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, e nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assola o meio-dia. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido se estiver confiando no Senhor. Aleluias. Aleluia, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, nesta noite és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que eu e você não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará nesta noite e eu lhe responderei. Invoque o nome do Senhor, clame ao Senhor, ore ao Senhor, aleluias. E ele responderá, estará com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Se você é espiritual, se você entendeu a palavra, se você entendeu a mensagem, amados, o Salmos 91, ele é tudo que eu e você precisamos para caminhar com Cristo Jesus. Se você estiver com o teu coração fundado na raiz, que é Cristo Jesus, e que você entenda que você tem uma identidade, que você é filho e que tem um pai que te guarda até hoje, porque se não fosse o Senhor, amados, são tantos livramentos, eu e você não estaríamos mais aqui. Então entenda que é o Pai que está cuidando de cada um de nós. E nesta noite eu profetizo cura, eu profetizo libertação na tua vida, eu profetizo cura, libertação e salvação e vida eterna para o teu filho, para a tua filha, para o teu casamento. Vai ter restituição, vai ter restauração na área sentimental, vai ter pedido de perdão, vai ter caminho de volta. E eu creio que o nosso Senhor Deus está te dando uma identidade nova nesta noite para aquele que aceitar Jesus e entender que Ele é o caminho da vida eterna. Amém? Vamos orar e nos colocar na presença do Pai e agradecer por esta palavra, por este momento com Ele. E eu creio que Deus já falou nesta noite. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, diante da Tua palavra, relacionamento com Deus, Pai, eu venho pedir nesta noite que o Senhor nos abençoe com a Tua glória, com a Tua misericórdia e com a Tua presença, Pai. Ah, Senhor, repreende todo o mal, toda oração contrária, todo levante, toda potestade maligna, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Ah, Paizinho querido, encontra os seus filhos e filhas esta noite, encontra os corações tristes, Pai, traz alegria, Pai, encontra todos aqueles que estão enfermos e traz a cura, Pai. Leva o Teu anjo, Pai, aquele que toca no coração, aquele que toca na planta do pé, a ponta da cabeça, Pai. Ah, Senhor, traz renovo nesta noite, traz fortalecimento espiritual, mortifica a nossa carne, tira nós do processo de tristeza, de angústia, muitas das vezes que nos colocamos, Pai. Traz a alegria e a paz que vem de Ti, que vem do alto, Pai. Eleva os nossos olhos nesta noite para os montes, Pai, de onde me vem o socorro, Pai. O nosso socorro vem de Ti, Senhor. Então eu peço que o Senhor venha tocar cada coração, cada alma que está triste, que o Senhor traga alegria, que o Senhor traga paz e vida, Pai. Que eles possam ter um relacionamento genuíno contigo, que a Tua palavra possa ser alcançada, que a
libertação chegue nas casas, nas famílias, aonde o inimigo tem trabalhado, Pai. Eu repreendo todo o mal, toda a palavra, coloco um anjo para pelejar nesta noite, Pai, e que nós possamos ter uma noite abençoada de descanso, Paizinho querido. Assim eu já te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, confia no Senhor, compartilha a oração, compartilha a palavra, seja um homem e uma mulher de Deus compartilhando uma palavra. Nós temos que ser a luz do mundo. Aonde tem trevas, a luz chega e liberta. Aonde tem escuridão, vem a luz do Senhor. Aonde está morto, vem a vida com o Senhor. Então seja luz nesta noite, compartilhando esta live, esta palavra, esta oração, e tenha relacionamento com o Pai, e Ele vai mudar os teus caminhos, e a vida eterna será alcançada por intermédio do Senhor. A honra e a glória é do nosso Senhor. Nós somos apenas instrumentos aqui na terra. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Presbítero Christian ama todos vocês. Alegria hoje, alegria amanhã, alegria sempre. Com Jesus na frente, nós vamos vencer todas as batalhas. Fiquem com Deus, compartilha, deixa o seu gostei lá no canal, lá no YouTube, e escreve lá: Senhor, nesta noite, fortalece a minha mente, fortalece o meu coração, me ajuda, Senhor. Sem ti eu não consigo, Pai. Então me abraça nesta noite e me ajuda. Escreve lá nos comentários, porque a palavra tem poder. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã pela manhã, se Deus quiser.